pesquisadores das mais diversas áreas, sobretudo de ciências do clima, a minha área, antropólogos, que estavam notando que quanto mais eles estudavam a Amazônia, mais eles estavam estudando uma Amazônia que já não existia mais, que já tinha mudado, já tinha perdido floresta, que as condições que haviam sido descobertas já não eram tão válidas. E aí eles resolveram fazer uma iniciativa de falar o que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Claro que muitos esforços já estavam sendo feitos. E nós olhamos esses esforços e ver o que nós podemos fazer a mais, além, para complementar esses esforços e fazer uma transformação rápida da realidade da Amazônia. Vamos passando, você que passa. Vamos passando rápido, que eu vou me concentrar em algumas partes. Pode passar. Aí eu estou mostrando os modos de uso da floresta, né? Esse aí é o modo de uso intensivo dos recursos, como já foi bem falado, e com mineração, hidrelétrica, etc. Essa daqui é uma hidrelétrica que eu visitei na semana passada, Santo Antônio do Jari. Ela foi feita onde tinha essa cachoeira, que eu já tinha conhecido no passado também. Cortou o coração ver. Infraestrutura, desmatamento. E o outro modo é a proteção legal. Protege com áreas indígenas, muitas, né, que é ótimo, muitas unidades de conservação, parques e tal. E aí a pergunta é, será que essa proteção legal está garantindo a proteção da Amazônia? A gente tem uma série de evidências que não necessariamente. As mudanças climáticas, elas afetam as unidades de conservação. O desmatamento ilegal não respeita nada, o fogo, a grilagem e afrouxamento das normas, da legislação, da aplicação da lei, da punição e mesmo um estrangulamento da gestão ambiental que nós estamos vendo. Aí está muito fraquinho para ver, mas representa que 30% da reserva indígena do Xingu queimou nos incêndios entre 2010 e 2012. É uma área protegida, quer dizer, mesmo a área protegida, ela está sujeita ao que ocorre fora. Essa é a Floresta Nacional do Jamanchim, que nunca tem um perímetro definido, porque toda hora eles mudam a lei e fazem um outro perímetro menor, em geral, para acomodar o que já foi destruído antes. Então, a gente entendeu que, mesmo a proteção legal, não era uma garantia que no futuro as coisas iam permanecer, né? E a taxa de desmatamento foi bem controlada por muito tempo, mas agora eventualmente tende para um cenário de fragmentação da floresta, né? Aí é só para dizer que durante a fase que o desmatamento caiu, o preço médio da soja e o preço médio da carne subiu, ou seja, não tem uma relação entre desmatamento e ganho, né, do setor agropecuário. E esse outro slide mostra que a taxa de desmatamento caiu entre 2004 e 2012, ao mesmo tempo que o produto agrícola bruto da região amazônica subiu. Então, a gente vê que não tem efetivamente justificativa comercial, econômica, para aumentar o desmatamento. No entanto, o desmatamento continua crescendo, né? Então, o que precisa acontecer? Nós entendemos que precisa um novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Ele é novo porque ele precisa ser rápido, ele precisa modificar muitas vezes a economia atual da Amazônia. E aí nós publicamos, né, somos um grupo de cientistas, então tudo que a gente trabalha, a gente busca evidências científicas para as ideias. Aí nesse paper de 2018 a gente propôs que essa mudança de paradigma precisava ocorrer. E em 2018, o pesquisador Carlos Nobre, que é o diretor desse projeto, e um outro pesquisador muito famoso também, Thomas Lovejoy, entenderam que se 20 a 25% da floresta for perdida para desmatamento de todo o bioma, ocorre um fenômeno que chama ponto de inflexão, em inglês tipping point, que é uma situação em que a floresta não sustenta mais a vida da própria floresta. Vocês daqui da Amazônia devem ter um conhecimento até aprofundado de como que as árvores colocam umidade para cima, né? Uma região do solo, né, da chuva, ela leva a umidade
através das raízes, do caule das folhas, de volta para a atmosfera. E essa umidade forma chuva, nuvens e chuva, e as árvores usam essa água para viverem, porque elas precisam de bastante água, as árvores da floresta amazônica. Se você começa a perder as árvores, esse ciclo começa a ser interrompido. E após uma quantidade de perda, a umidade que retorna para a atmosfera não é mais suficiente para manter as mesmas árvores. E aí começa a ver o processo que a gente chama de savanização. Aí está muito clarinho para ver, mas é uma floresta completa, com chuva. Daí, assim ela se regenera. Se você tirar um pedaço de uma floresta que está no ciclo normal de equilíbrio, ela volta a floresta. Mas se começar a não ter mais esse sistema dinâmico ativo, ali à direita a gente começa a ver uma mudança do tipo de vegetação, que passa de floresta para cerrado, naturalmente. E a partir desse momento que ocorre esse ponto de inflexão, não volta mais sozinho. Não tem mais as árvores que jogam a umidade de volta, que faz chover, e mantém as próprias árvores que fazem isso. Então, mais seco, essas árvores que dependem de mais água morrem, as sementes não brotam mais outras árvores, e passa num outro ponto de equilíbrio, que é o cerrado, que são árvores que exigem menos água, elas geram menos umidade na atmosfera, e aí pronto. Só que esse processo, quando ele começa, ele vai sozinho. É como se fosse uma autodestruição, como se fosse uma reação autoimune, né? Aquelas doenças autoimunes que o próprio corpo ataca o corpo, né? Então, a floresta, quando ela perde a capacidade de jogar água de volta para a atmosfera, ela começa a perder a capacidade de ser floresta amazônica. Passa um outro tipo. Sem falar que essa umidade que a floresta joga para cima é responsável por toda a umidade e a chuva que acaba caindo no centro-oeste e no sudeste, onde tem grandes plantações, né, grandes contingentes humanos, né, as maiores populações do Brasil, dependem dessa umidade da Amazônia. Então, é uma situação muito preocupante que nos levou, então, isso é um modelo que mostra, modelo de computador, esse processo, né, que ele ocorre mesmo, que motivou-nos a nos juntar por uma terceira via, né? A primeira via protege tudo e não deixa estragar nada. Tem 47% da Amazônia protegida. A segunda via destrói tudo e que tem que ter progresso, tem que ter economia forte, tal. E a segunda via não respeita a primeira via, vamos dizer assim. E além do que, se a gente desmatar 50%, os outros 50% vão acabar por si próprios por causa desse fenômeno do ponto de inflexão. Aí nós estudamos várias cadeias produtivas para entender como que elas poderiam se tornar uma economia muito forte para a Amazônia. Cadeias produtivas da biodiversidade, né? Não madeireira. Aí que a gente chegou nessa definição de Amazônia 4.0. Esse 4.0 vem da indústria 4.0 e quarta revolução industrial. Eu vou dar alguns exemplos agora. Também publicamos esse artigo. É um filminho de ilustração. Então, essa é a ideia básica, né? A gente tem um universo de produtos da biodiversidade, né, que a floresta está produzindo todos os dias,
E tem um monte de tecnologias que já estão sendo usadas em outras áreas que podem beneficiar o uso econômico dessa riqueza da biodiversidade. Eu vou dar um único exemplo de quarta revolução industrial aqui, que vocês vão entender imediatamente do que se trata. O celular, o smartphone. Quem lembra do seu smartphone de 10 anos atrás? Não podia nem chamar de smart, né? Que é inteligente. Fazia nada, falava e guardava o número dos seus amigos na memória, né? E olha o que ele faz hoje. A gente não vai mais no banco, a gente faz o check-in aqui, faz amigos, enfim, mudou completamente a nossa vida em função das tecnologias que tem aqui, né? O poder de computação dele no bolso da gente é muito maior do que um computador de mesa de 10 anos atrás. Então, essas transformações, que a gente acha até natural, elas têm muitos valores que também podem ser apropriados para o desenvolvimento da Amazônia. Vamos ver algumas novidades que a quarta revolução industrial pode ajudar a gente, né? A pergunta que eu falo é: quão difícil é agregar valor à biodiversidade no interior da floresta, da Amazônia? Né? Fortemente baseado